Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E aí, como é que vocês estão por aqui? Tudo bem? Tudo ótimo? Tudo na santa paz? Graças a Deus! Hoje eu vim contar pra vocês mais uma história da minha gestação, tá? Essa história, né, tanto a do vídeo anterior, eu já tinha contado, né, lá no meu TikTok. Só que muita gente que me assiste aqui não me assiste lá, né? Então eu vim recontar essa história aqui, né? Que nada mais nada menos é contar que o meu filho salvou a minha vida. Porque se não fosse ele, eu poderia nem estar mais aqui, talvez. Ou poderia estar aqui com a saúde praticamente 100% prejudicada. Ou, enfim, não sei o que seria do meu futuro, né? Então vamos lá, começar desde o começo, né? Vou tentar explicar bem explicadinho, porque lá no TikTok, como é vídeos mais rápidos, acaba que às vezes não dá pra explicar assim bem explicadinho os detalhes, né? Então, vou começar desde o início, né? Em dezembro de 2023, eu comecei a ter sintomas de infecção urinária. Só que eu não sabia que eram sintomas de infecção urinária. Que sintomas eram esses? Eu ficava enjoada, né? Eu não conseguia me alimentar direito. Só que eu achei que era ansiedade. Porque em dezembro de 2023 tinha minha formatura. E não me lembro se era no dia seguinte, alguma coisa assim, tinha na minha sobrinha. Tinha Natal, tinha Ano Novo. Nós ia viajar. Então, assim, eu tava um poço de ansiedade pra tudo, né? Eu amo, além de eu amar comemorar essas festas de final de ano, Natal, Ano Novo, né? Eu ia me formar ali, ia viajar, que eu também amo. Então, eu achei que era ansiedade. Não dei bola, né? E, ok, pensei, quando passar, né, essas festas e tudo mais, eu volto à minha normalidade. Passou Ano Novo, a gente veio de viagem e realmente eu fiquei 2 dias bem, sem sentir nada do que eu tava sentindo, que era esse enjoo, essa coisa de não conseguir comer. Então, fiquei esses 2 dias, quando do nada volta, né? Eu voltei a ficar ruim e eram uns enjoos assim muito fortes que nem água eu conseguia tomar. E aí eu decidi ir no posto de saúde procurar saber o que estava acontecendo comigo, né? A doutora disse, não, é ansiedade. Não me passou, não, ela chegou a me passar exames, mas ela disse que era ansiedade e me deu um remédio para me tomar em casa. Só que eu não consegui tomar. Eu tomei ele, só que o que eu tinha de enjoo triplicava. Me dava muito mais enjoo, eu ficava muito mais ruim. E aí que eu não conseguia comer. Eu sei que esses remédios para ansiedade, às vezes, normalmente, né, ele dá um efeito reverso no início, para depois, né, ele dá esse enjoo dessas coisas. Porém, eu não quis continuar porque eu me sentia muito ruim. Então, eu parei, eu tomei ele, acho que em torno de uma semana. Eu parei, né, fiz exame e apresentou lá, ela não me pediu o exame de infecção urinária. Ela me pediu, não sei o nome do exame. Eu só sei que lá onde dizia bactéria, estava escrito acentuada. Não sei. Eu sei que a partir daquilo ali, ela teria que ter me dado um exame para ver se tinha infecção ou não. E ver, né, para eu poder iniciar um tratamento. Ok. Aí eu acho que eu cheguei a levar esse exame para ela, eu não me lembro muito bem, mas eu sei que eu cheguei a levar um exame e ela falou, essa é infecção urinária, e me deu um antibiótico para mim tomar. Tomei o antibiótico, zero efeito, não fez efeito nenhum, né? Eu continuei tendo esses enjoos, né? Eu tinha cólicas e tudo mais, eu tinha relatado isso para ela e ela falou que se eu tomasse antibiótico, tomasse o remédio para ansiedade, não fizesse efeito, então era para mim parar com o meu anticoncepcional,
porque podia ser ele que estava me causando tudo isso, já que eu estava com cólica. Ok, fiz o tratamento, não resolveu, só que eu não voltei na doutora pra ver, né? Até que chegou em abril, se eu não me engano, de 2024, né, do ano passado, e eu já tava há 24 horas sem conseguir tomar água. Eu tava, assim, muito ruim. Aí eu fui, né, no pronto-socorro, no PA da minha cidade, eles falaram da minha ansiedade. E me deram um outro tipo de remédio pra ansiedade, já que aquele outro que eu tinha tomado não tinha feito, né, que eu tinha relatado pra eles, que eu tinha e tudo mais, e que não tinha feito efeito. E aí eles me deram um outro tipo de remédio pra ansiedade. E eu, como eu tava muito enjoada, eles me deram, nem sei, acho que foi um Plasil na veia. Ok. Vim pra casa, aquele Plasil fez efeito nenhum em mim. E o remédio pra ansiedade eu nem cheguei a comprar, gente. Porque esse, se eu não me engano, a minha mãe tinha em casa. Então eu pensei assim, eu tomo em casa, né? Já vai ter em casa, eu tomo, não precisa comprar. Só que eu lembro que eu não cheguei a tomar. Quando foi no outro dia, já tava fechando 48 horas. E eu não tava conseguindo tomar água, eu não tava conseguindo comer. Eu já tava muito fraca. Eu não conseguindo me mexer mais em cima da cama. Eu parecia assim, eu não sei dizer o que eu senti. Eu realmente tava muito fraca. Que eu não conseguia me mexer. Pra vocês terem ideia, eu me mexia, mas assim, era horrível. Eu levantava, parecia que eu ia cair. Eu ficava muito tonta. Eu quase desmaiava. Voltei pro pronto-socorro. Né? Aí eles, não, vamos ter que fazer uns exames pra gente ver o que tá acontecendo. E enquanto isso, né, eu fiquei num sorinho ali pra poder me hidratar. E veio o pessoal do laboratório, fez o exame, e eu tive que depois ficar esperando esses exames ficarem prontos, né? Eu fiz de sangue e de urina. Os de sangue deram tudo bem. Já o de urina veio constatando uma infecção. Só que veio constatando infecção de urina. Só que a doutora, ela não pediu pra ver que tipo de infecção de urina, né? Então ela me deu um tratamento com injeção. Na verdade, ela me deu um com via oral. Só que falei pra ela, na verdade, minha irmã falou que nesse momento até minha irmã já tava lá comigo, né, no hospital, meu namorado tava, minha irmã também. Eu falei assim pra minha irmã, eu não vou conseguir tomar isso aqui, eu tô muito enjoada, eu não consigo tomar água, eu queria tomar um remédio. Não vou conseguir. Fala com ela se não tem algum tratamento com injeção. Prefiro injeção. Aí minha irmã foi lá, falou com ela e tudo mais, e aí ela me passou injeção. Eu tomei 10 injeções por 5 dias, eu tomava 2 vezes no dia, de 12 em 12 horas. Aí totalizou 10 caixinhas de injeção por 5 dias, né? E eu tive que comprar na farmácia, e essas injeções são muito caras. Ok, fiz o tratamento, e ela disse pra depois que eu fizesse, eu repetir, né, pra ver como é que tava. Terminei o tratamento, né, repeti, e continuava lá a bendita da infecção. Ok, deixei pra trás, né? Aí isso já tava quase batendo maio, né? E em junho eu teria que reaplicar a minha injeção de anticoncepcional. Como a doutora tinha falado pra mim que qualquer coisa era pra parar com o anticoncepcional, porque podia ser disso. E também eu já tinha no ginecologista querendo trocar o meu método contraceptivo, e aí eu expliquei toda a minha história e tudo mais. Ele pediu para que eu desse um tempo da injeção, né? Parasse de tomar e desse um tempo assim pro meu organismo dar uma limpada, para depois eu voltar com outro remédio, né? E também eu preferia assim, né? Ficar um tempo sem tomar nada, tá? Limpar meu organismo para depois vir com mais remédio. Então, quando chegou meu junho, eu parei. E automaticamente eu parei de ter os enjoos. Tipo, eu não parei 100%. Mas eu quase não sentia enjoo. Eu sentia muito pouco. Muito, 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 muito pouco. Então eu pensei, opa, é realmente na injeção que eu não tô conseguindo me alimentar, que eu tô tendo esses enjoos, né? Não consegui voltar à minha alimentação normal de antes. Não consegui voltar 100% como era antes. Porém, deu uma boa melhorada. Então eu pensei, do anticoncepcional. Quando foi em novembro, né, eu resolvi que eu queria ir no médico, né, pra ver isso, porque eu não tava 100% bem, né. Então eu fui no postinho de saúde novamente e ela me pediu
exame para ver a infecção da urina. E como eu já tinha relatado para ela que eu tinha tomado já 2 tipos de antibiótico e não tinha feito efeito, ela me passou um exame lá pra gente ver qual era o tipo de infecção que tava, qual tipo de bactéria que estava me causando a infecção, pra gente tratar diretamente a bactéria, né? Tratar diretamente o que estava causando a infecção e não a infecção em si, como a gente estava fazendo. Então, como eu estava falando, tive que parar a gravação aqui. Nesse meio tempo eu demorei, se eu não me engano, um pouquinho para marcar esses exames. E também fui no ginecologista, né? Aí eu fui no ginecologista, ele, pra botar o DIU, ele me pediu um beta, né? Porque já era de praxe ali. E aí eu fiz o beta, só que eu fiz pelo SUS. Então levou bastante tempo. Eu lembro que eu fiz ele, isso era finalzinho de novembro, e eu fiz ele quase meio de dezembro. Então demorou um pouquinho ali por ser do SUS, né? Então, aí nesse meio tempo, eu fiz o de urina e me ligaram do laboratório e falaram pra mim, faz uma nova coleta, a gente pega um potinho, né, pra gente fazer uma nova coleta. Só que eles não me falaram por quê. E eu até comentei com a minha mãe, falei assim, nossa, eles pediram pra mim refazer a coleta. Deu alguma coisa, deu alguma alteração. E minha mãe, não, às vezes é só porque foi pouca, às vezes foi porque eles perderam, às vezes a falta de manuseio eles derrubaram. Não, nem te preocupa. Pode ser, porque às vezes acontece, né, gente? Às vezes acontece. Mas eu fiquei meio assim, colocada com aquilo. Aí no outro dia eu fui lá, peguei o potinho, só que eu não fiz o exame. Eu levei, gente, acho que mais uma semana pra fazer esse exame. Aí, quando eu fiz esse exame, né, eu fiz virar pra eles. E aproveitei e já fiz o beta. E aí o beta deu negativo. Isso mais ou menos no meio de dezembro, né? E aí esse de urina, ele demora a ficar pronto, né? Porque acho que em torno de uma semana, não me lembro. Eu sei que dia 30 de dezembro eles me ligaram, né, do laboratório. Olha, aqui é biomédico, laboratório, mamãe. Nós estamos com o teu exame aqui, tu teve alguma internação recente? Não. Alguma cirurgia já fez? Não, também. Então, né, ela me explicou muito bem explicadinho, disse que o meu exame tinha dado alterado, muito alterado, tinha dado uma infecção resistente a vários antibióticos, que quase não tinha antibiótico que fazesse efeito para essa infecção, e que eu precisava procurar um médico o mais rápido possível, porque era uma infecção muito grave, muito grave. E eu fiquei assim, acabou com o meu 30 de dezembro, né? Eu lembro que eu tava fazendo a minha unha pra passar o final de ano, a virada do ano, e eu fiquei assim, em pânico, entendeu? Eu praticamente chorei e tentei me distrair. Só que ela me disse, tem que procurar o médico o mais rápido possível. Só que a médica minha aqui do postinho, ela tava de férias, e era final de ano, já era 30 de dezembro. Então, eu ia esperar ela voltar de férias, que ela ia voltar lá pelo meio de janeiro, mais ou menos. E eu ia esperar ela voltar pra mim ver com ela, porque a biomédica disse que era grave, era resistente a antibiótico. Mas a minha cabeça, né, ela não me falou gravidade de nada. E aí, mesmo que ela tenha falado que fosse resistente a antibiótico, eu tava muito tranquila, eu achei que ia ter alguma saída fazer um tratamento em casa. Só que quando foi dia 31, Deus tocou no meu coração pra mim fazer um teste de gravidez, né? Eu contei isso no vídeo anterior, né? Que eu não tava com isso na cabeça de fazer teste nem nada. Mas parei pra ir no mercado e acabei parando frente de uma farmácia e senti no coração daí comprar um teste. Eu fui, comprei o teste, eu fiz e deu positivo. No que deu positivo, né, eu já tava com o exame de urina em mãos, né. No que deu positivo, eu falei assim pro meu marido, bom, essa infecção que eu tô, né, porque a biomédica disse que eu não poderia engravidar, porque é uma infecção que é resistente a antibióticos, os poucos antibióticos que tem afetam o bebê, né.
Então eu não poderia engravidar de forma nenhuma. Ela disse, não sei se tu tá tentando, não sei. Mas ela falou que não poderia engravidar de forma nenhuma, né? Já tipo uma prevenção ela fez ali comigo. E aí eu falei assim pro meu marido, não, vamos lá no pronto-socorro, porque se, eu não sei a gravidade, mas se é grave pra mim, com certeza é grave pra um bebê que tá dentro de mim. Que tá assim, tá se crescendo, se desenvolvendo e tudo que eu tenho passa pro bebê. Então, vamos lá no pronto-socorro, né? Aqui na minha cidade, na cidade de vocês, eles não atendem esses casos assim, pronto-socorro, e acabam mandando pro posto. Só que daí eu falei assim, não, vamos lá, eu expliquei toda a situação pro médico que tava lá, porque que eu tava lá, porque eu não fui no postinho. Eu expliquei toda a situação pra gente. Agora eu vi que às vezes oscila a luz, é que já tá meio que de tardezinho aqui, e aí em frente à janela tem árvore, e às vezes, né, aí acaba oscilando. Enfim, voltando pra isso. Aí eu expliquei pro médico tudo, porque que eu fui no pronto-socorro, porque que eu não fui no postinho e tudo mais, e entreguei o exame pra ele, né. Expliquei que eu tinha descoberto no dia anterior uma infecção urinária resistente a antibiótico e que eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. E que não fui no postinho porque estava sem médico lá, né? Tinha médico que estava de férias e como eu fiquei com medo, preferi ir no pronto-socorro, não quis esperar a doutora. Não sei, gente, eu senti assim no meu coração também de ir no pronto-socorro, de não querer esperar por conta da gestação. No que o médico olhou o meu exame de urina, né? Eu mostrei pra ele o da gestação, porque eu fiz beta, né? Tudo. Mostrei pra ele o beta. Aí ele viu que realmente tinha dado positivo. E quando eu mostrei da urina pra ele, ele se apavorou. Porque tava um nível muito, muito, muito elevado a infecção. Já tava indo pros rins. E meus rins corriam o risco de parar. Se eu esperasse a doutora voltar pro postinho, né, voltar de férias, até lá meus rins podiam parar. Meus rins tinham poucos dias, assim, de sobrevivência, digamos assim. E ele queria me internar naquele mesmo momento. Não me internar hoje, isso 31 de dezembro. E aí ele começou a entrar em contato com um monte de médico obstetra, médico pediatra, um monte de médico pra ver o que ele podia fazer comigo, porque só tinha 2 antibióticos que eram sensíveis a essa infecção. E por eles serem sensíveis, poderiam ainda não fazer efeito. E aí, sabe Deus o que ia acontecer. E esses 2 eram prejudiciais, né, à gestação ao bebê. Eu só sei que ele entrou em contato com vários médicos, com médicos que não eram daqui, com vários médicos mesmo, pra tentar encontrar desses 2 medicamentos quais que eu podia fazer. Qual que eu podia fazer, né? Aí eles encontraram lá, pudesse fazer, que essa medicação ele sai no leite. Só que como eu não amamento ainda, né? Não tinha nem leite, gente. Eu não sabia nem de quanto tempo eu tava direito, né? Eu sabia que era ali entre 6 semanas, mas não tinha certeza. Então eu tava longe de criar leite, né? Então eles fizeram essa medicação em mim. E só que eles escolheram essa medicação, né? Só que eu falei assim pra ele, doutor, eu não vou ficar hoje no hospital, eu não vou internar. Ele, não, mas tu tem que internar porque teu caso é grave, porque é prejudicial pra ti, tu tá correndo risco de vida, o bebê tá correndo risco de vida, não sei o que. Aí eu falei assim pra ele, doutor, eu não vou passar virada de ano dentro de um quarto de hospital. Eu me recuso a passar virada de ano dentro de um quarto de hospital. Ele, não, mas aí tu vai ter que, eu vou ter que botar aqui que tu fez fuga, que não sei o que tu fugiu do hospital. Eu disse, doutor, se tiver um papel pra mim assinar que eu saí do hospital, me dá que eu assino, mas eu não vou ficar aqui. E aí eu fui embora, né, assim, a virada em casa. Eu perdi ali todas as estribeiras, que nem eu digo, porque foi uma pomba atrás da outra. Eu não tive tempo de digerir nada. E quando foi dia 1º, eu retornei no pronto-socorro, eles já sabiam, né, o que era. Então eu só fiz minha ficha ali, passei na triagem e já fiquei, né. Eles fizeram um acesso em mim no pronto-socorro e subiram comigo pro quarto do hospital, né. Aí ali eu fiz o tratamento e no 2º, 3º dia, né, não me lembro muito bem, a medicação já começou a fazer efeito. E com 7 dias eu dei alta do hospital.
né? E outra coisa que eu não relatei pra vocês, né? Quando eu fui no postinho de saúde, que a doutora me passou esse exame para investigar qual era o tipo de bactéria que estava me causando infecção, eu não ia ir no médico. E eu só fui porque eu tive um pequeno sangramento rosa, né? Que saiu junto do meu xixi. E pra mim isso era da infecção, porque eu já sabia que eu tava com infecção urinária. E aí eu fui no médico e tudo mais. Só que depois a gente descobriu que esse sangramento rosa que eu tive, né, eu não tirei foto, mas se eu tivesse tirado foto não ia poder botar aqui, né? Mas depois, mais pra frente, né, a gente descobriu, depois que eu descobri que tava grávida, que eu tava no hospital, que o médico passava no quarto, eu conversava com ele, conversava com as enfermeiras e tudo mais, e ia relatando, porque eles perguntam, né? A gente chegou à conclusão que esse sangramento rosa que eu tive não tinha nada a ver com a infecção propriamente dita, e sim com nidação. Foi o momento que eu engravidei, que foi ali mais ou menos 16, 17 de novembro de 2024. Foi o momento que ocorreu a nidação, que foi o momento que o bebezinho implantou dentro do meu útero. E eu sei disso porque nesse dia eu tava com muitas dores, umas cólicas muito fortes, e tive esse sangramento rosa. Então eu me apavorei, e era um domingo. Então eu me apavorei e fui pro pronto-socorro. Eu tenho uma foto no Insta, né? Eu postei no Insta que tá no pronto-socorro, tudo. Vou ver se eu acho que deixa aqui com a data certinha pra vocês, porque eu não me lembro muito bem. Mas acho que foi 16, 17 de novembro. E aí a gente concluiu que essa cólica forte que eu tive foi porque o embrião se implantou ali no meu útero, então me causou cólica, né? Porque ele entrou ali. E esse sangramento rosa não tinha nada a ver com uma infecção, e sim porque ele tinha se implantado ali, tinha machucado a parede do útero e eu acabei sangrando. Então, por isso que eu digo que a vida do meu filho salvou a minha, entendeu? Porque se não fosse eu ter engravidado, eu ia ficar esperando a doutora voltar pra mim ir no médico, pra mim consultar com ela. E quando eu voltasse, eu já podia estar com o meu rim parado, entendeu? Eu talvez hoje estaria numa máquina de hemodiálise, que eu já passei por isso de perto, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que meu marido já passou por isso. Ele ficou 1 ano fazendo hemodiálise, depois ele fez o transplante, e a gente sabe que não é fácil. Eu acompanhei tudo de perto, tudo. Então eu sei como é que é essa rotina, eu sei como é que a pessoa fica. Então, graças a Deus que eu engravidei. Eu não esperava pra agora, eu não queria pra agora. Num primeiro momento, assim, eu não aceitei. Eu falei até que foi castigo de Deus, que era Deus que tinha me castigado porque eu tinha feito alguma coisa de errado e Deus me castigou. Eu cheguei a falar isso. E no fim, Deus não tava me castigando, muito pelo contrário, ele tava me dando um livramento, né? Ele me deu meu filho em forma de livramento, em forma de, como é que eu posso dizer, de eu continuar viva, de eu continuar bem, né? Foi por causa do meu filho que eu fui procurar ajuda médica, eu fui no pronto-socorro, eu fui internada com esse tratamento. Se não fosse ele, se não fosse ter descoberto uma gestação, não sei, eu ia estar viva, eu ia ter de arrasta, eu ia estar presa a uma máquina de hemodiálise, não sei. Então, o meu filho salvou minha vida. Foi um presente que Deus me mandou, né, em forma de ser humano. E a gente escolheu o nome dele, né, Mateus, sem saber o significado. Depois eu fui pesquisar o significado. E o significado do nome de Mateus é presente de Deus. Então, literalmente, é o nosso presentinho de Deus, é a dádiva, né, de Deus sobre a nossa vida, sobre o livramento que Ele me deu esse presente em forma de livramento, esse livramento em forma de presente. Enfim, eu só sei que hoje eu sou muito grata, né,
pela minha vida, pela vida do meu filho. Né? Eu passei a gestação inteira tendo que fazer exames de tudo, né? Grávida faz exame de tudo que existe, né? Mas eu, por ter infecção ali, a gente investigava cada coisa, cada cantinho da minha saúde a gente investigava. E graças a Deus, nenhum exame deu alterado, nenhum ultrassom deu alterado. Sempre, 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 sempre dentro do limite. Então, assim, que bênção, gente, que bênção. Eu sou muito grata pela minha vida, pela vida do meu filho. Né? Agora já tá pertinho dele vir, tá pertinho de a gente conhecer ele. Eu já tô ansiosa, louca pra conhecer esse presentinho que Deus mandou pra minha vida. E é isso, gente. Então esse aí foi mais um relato da minha gestação, já me emocionei. Mas esse foi mais um relato aí da minha gestação, né? Um relato bom. E assim como todos os relatos que eu tenho aqui, né? Por mais que tenham dado algum erro, né? Tenha dado um pouco ruim no início, sempre fica bem depois. E a paz que eu carrego nessa gestação comigo é indescritível, gente. Eu não sei dizer, né? O tempo todo que eu tava lá no hospital, que eu não sabia se a medicação ia fazer efeito, eu não sabia se eu ia sair de lá ainda grávida, porque eu podia sair de lá com um diagnóstico de aborto. Eu podia, nos próximos ultrassons, descobrir malformações, anomalias no meu filho. E graças a Deus ele não tem nada, né? E mesmo com tudo isso eu conseguia sentir uma paz tão grande no meu coração. Eu não conseguia ficar preocupado com nada, gente. Eu só conseguia ter fé. Eu só pensava, vai passar, vai passar. Eu não... Vai passar. Que isso não é meu, essa doença não é minha. O meu filho, ele não veio à Terra. Deus não me mandou ele como um presente pra ele sofrer, pra ele ter problemas. Meu filho vai ser saudável, meu filho vai ser bem. E eu não conseguia sentir preocupação. Eu só conseguia sentir paz, calmaria. Eu não conseguia me preocupar com nada. Eu conseguia ficar tão bem que às vezes eu até me perguntava, eu realmente estou passando por um problema, né? Eu realmente estou, porque eu ficava tão leve, tão em paz, sabe? Que eu não conseguia me preocupar. E graças a Deus, realmente, tudo ocorreu bem. Estamos aí, reta final, né? Como eu disse, ultrassons, exames, tudo ok, graças a Deus. Ai, era isso, gente. Acho que eu acabei que eu falei demais. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.